na vida que tudo o que precisamos é de um descanso espiritual. Família, filhos, dinheiro, emprego, nada disto pode dar esse descanso que precisamos. A graça incompreensível de nosso Senhor Jesus Cristo se derrama em uma multidão perdida de almas. Os judeus haviam rejeitado abertamente seu Messias, mas ele lhes deu 5 palavras abençoadas: eu vos darei descanso. Mateus capítulo 11, versículo 28. Esperaríamos que suas palavras de juízo caíssem sobre aqueles que se encolhem em seus próprios pecados e trabalham sobre o fardo da iniquidade, mas ele, o Senhor Jesus, realmente apresenta seu grande convite a um mundo de rejeitadores de Cristo. Sobre os corações impassíveis dos cidadãos das cidades de Carazim, Betsaida e Cafarnaum, que testemunharam seus milagres, caía a maravilhosa promessa de descanso eterno. O Senhor Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Estas 3 belas palavras começam com o impressionante eu sou. Aquele a quem é dado todo o poder, nos céus e na terra. Ele tem o poder eterno como Filho de Deus, mas como homem aqui, sem deixar de ser Deus, ele tinha poder para dar vida eterna, dar descanso. Este eu é coigual com o Pai, mantém todas as coisas juntas e tem todo o julgamento entregue a ele. Ele é o Filho de Deus, o Príncipe da Paz e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Certamente este onipotente santo tem poder para cumprir sua promessa e assim conceder descanso ao pecador carregado com o fardo de seus pecados. O Senhor Jesus disse: eu darei. Isto dá à luz não uma esperança caprichosa, mas uma promessa absoluta, subscrita pelo próprio Deus com o sangue de seu querido Filho, em quem temos a redenção. Aquele que não pode mentir garantiu que resgatará e redimirá todas as almas atoladas na iniquidade, almas que, desesperados, pois estavam indo para o inferno, depositaram a sua fé, a sua confiança na obra de Cristo, como a única obra, como a única pessoa que morreu no seu lugar para a sua salvação, que Deus aprova. O Pai deu o seu Filho unigênito, bem-amado, para trazer paz às almas de todos nós. O apóstolo Paulo desfruta desta verdade em Gálatas capítulo 2, versículo 20. O Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, disse o apóstolo. O Senhor Jesus Cristo disse: eu te darei descanso. Introduz um mundo de almas perdidas na vastidão da graça de Deus. Almas sobrecarregadas por uma consciência culpada, trabalhando sobre a maldição da iniquidade e presas pelo laço inquebrantável ou inquebrável do pecado e de Satanás. Isaías capítulo 59, versículo 2, nos lembra que os vossos pecados vos separam do vosso Deus e as vossas iniquidades esconderam ou escondem de vós o seu rosto. Este versículo enfatiza a escravidão que escraviza homens e mulheres perdidas e perdidos em uma névoa impenetrável de pecado. Incrivelmente, essas humildes, mas poderosas palavras do amoroso Salvador passam rapidamente por essa escuridão que rejeita Cristo, buscando almas cansadas que anseiam por perdão, paz e descanso. Vou te dar descanso, é a promessa de Cristo. Esse descanso não é simplesmente um momento de inatividade na esteira do tempo. Esse descanso que o Salvador Todo-Poderoso oferece é o descanso da consciência, o descanso na salvação e o descanso para a eternidade. Descanso é um conceito importante nas Escrituras. Deus descansou no 7º dia, quando sua obra foi concluída, e ele ficou satisfeito. Quando Noé soltou a pomba, ela pousou em um galho somente depois que o julgamento do dilúvio foi concluído. O Espírito Santo, semelhante a uma pomba, repousa
sobre o Senhor Jesus em seu batismo, mostrando a completa satisfação de Deus em seu Filho. Finalmente, os anjos descansaram no túmulo, mostrando que o Senhor Jesus ressuscitou. Os anjos descansaram sobre o túmulo, ou no túmulo, mostrando que o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos, vitorioso sobre o pecado, a morte e Satanás. Sua promessa foi cumprida. Nossos pecados podem ser perdoados. O Deus justo está satisfeito com a obra de Cristo e Ele recebe aquela obra como valor substitutivo. Você pode ser salvo quando confiar em Cristo como seu Salvador pessoal. Abençoado descanso eterno foi alcançado para a alma sobrecarregada por meio da obra consumada de Cristo. Deus, o Pai, e toda a criação descansa em Cristo. E você? É tão comum, em muitos lugares, pensar que as boas obras são uma parte essencial para se obter a salvação. Que isto se torne aceito sem qualquer questionamento. Alguns afirmam que isto é o que as Escrituras ensinam e dizem as bênçãos eternas no céu são a recompensa pelas boas obras realizadas nesta terra. Para apoiar esta crença falsa, palavras das Escrituras que não estão relacionadas com a obra inicial depois da salvação da alma são muitas vezes usadas. Versículos como Filipenses capítulo 2, versículo 12, onde diz: operai a vossa salvação com temor e tremor, e Romanos capítulo 2, versículos 6 e 7, onde diz: o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória e honra e incorrupção. Em vista das muitas escrituras que especificamente negam que boas obras de justiça, por si mesmas ou em conjunto com ritos e credos, possam dar a salvação, continuar a crer nisso é aceitar que a Bíblia é um livro inconsistente. No contexto exato onde Paulo insiste que é a graça de Deus que traz a salvação a todos os homens, e que não é pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, que Deus nos salvou, ele também enfatiza que tais salvos são um povo especial, comprado, zeloso de boas obras. Tito capítulo 2, versículo 13, e você pode ler até o capítulo 3, versículo 5. Portanto, somos salvos pela graça de Deus, recebida pela fé, e o crente, o salvo, pratica boas obras. Não para ser salvo, não para guardar a salvação, mas porque ele já foi salvo. É óbvio que colocar boas obras como uma condição para se obter a salvação não se sustenta debaixo de investigação e que os textos oferecidos como provas devem ter outras interpretações como realmente tem. Explicando Filipenses capítulo 2, versículo 12, onde diz: operai a vossa salvação com temor e temor, vemos que na igreja em Filipos surgiram problemas, evidentemente de natureza pessoal. O apóstolo, estando ausente naquele tempo, encoraja os crentes já salvos a resolver estas diferenças e colocar as coisas em ordem, com temor e tremor. Como crentes já salvos, Paulo os chama a não procurar merecer a salvação por meio de boas obras, mas a imitar o grande exemplo do seu Senhor e Salvador, que se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Os crentes em Filipos tinham a responsabilidade de salvar a assembleia local dos problemas que estavam surgindo no seu meio. Esta é uma explicação sadia para esta palavra que temos neste versículo. Mais ou menos no mesmo tempo, escrevendo a Tito, Paulo, o contexto da sua exortação é o caráter moral dos cretenses, que deixava muito a desejar. Os habitantes da ilha de Creta, que creram em Cristo pela fé, são lembrados de que se espera uma grande mudança no comportamento de cada um deles.
A Bíblia é muito objetiva no método da salvação de um pecador perdido. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos capítulo 16, versículo 31. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 15. Dezenas de escrituras como estas, todas afirmando a mesma coisa, poderiam ser citadas aqui, mostrando, sem medo de contradição, que a salvação é obtida simplesmente, plenamente e totalmente por uma única condição, isto é recebida pela fé. Fé no Senhor Jesus Cristo como único Salvador dos pecadores. Pois em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, disse o apóstolo Pedro em Atos capítulo 4, versículo 12. Portanto, se você está confiado em Cristo e em mais alguma coisa, tenho que dizer para você que isto não vai dar certo. No final da sua vida, quando você deixar este mundo, você vai sozinho com as suas obras para a eternidade e elas não vão ter valor algum, porque Cristo não lhe salvou. Ou Cristo lhe salva 100% e garante que lhe salvou por toda a eternidade, ou ele não aceita você ajudar neste assunto da salvação. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Você pode concordar com essas palavras, a palavra de Deus? Pela graça sois salvos. A salvação é de graça, recebido pela fé. Não vem de vós, não vem nada. É dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você pensa, mas é impossível. Bem, é impossível pelo seguinte. Você nunca se viu um pecador merecedor do inferno, não é? Você não aceita este lugar. É por isso que você pratica boas obras para garantir a sua salvação, ou para ajudar a salvação, ou para dar à sua consciência um pouco de alívio que você está sendo salvo. Mas você não é este pecador que pode ajudar na salvação. Você é o pecador perdido, que está morto em ofensas e pecados e está no caminho do inferno. Com a morte, você vai entrar no inferno. Você aceita esta condição dada por Deus nas Sagradas Escrituras? É isto que o Espírito Santo está fazendo no mundo, convencendo o mundo dos seus pecados. Ele não está convencendo o mundo para fazer uma reforma na vida do pecador. Ele está convencendo o mundo que o mundo é pecador, arruinado pelo pecado, condenado por Deus no caminho para o inferno. Mas ele está também no mundo para convencer o mundo da justiça. Uma justiça que existe em Deus e que nós não podemos alcançar, mas que Deus justifica o pecador através da obra de Cristo. Quer prova disto? Leia Romanos capítulo 5, versículo 1, onde Paulo diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Mais claro do que isto é impossível. Sendo, pois, justificados pela fé, ou seja, sendo, pois, declarados justos pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus quer salvar este pecador, você que está indo para o inferno, de uma maneira gratuita. E você recebe esta salvação pela fé. Deus lhe salva, lhe conserva salvo por toda a eternidade. Você vai praticar boas obras depois de salvo, não para garantir, preservar, para confirmar a sua salvação. Mas você vai fazer boas obras porque você é salvo. Note o que diz Efésios capítulo 2, versículo 10. Deus nos salvou para as boas obras, Deus preparou boas obras para aqueles salvos, para que eles pratiquem. Para eles, eu vou citar todos os versículos desde o versículo 8.
Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Note a ordem destes versículos. Deus nos salva de graça pela fé. Ele prepara boas obras para os salvos praticarem. Não são obras tiradas da cabeça deles. Não são obras que eles inventam, mas são obras segundo as Escrituras. Eles fazem porque são salvos. Espero que você tenha entendido e espero que você seja salvo. Que um dia possamos nos encontrar no céu, por ter ouvido esta mensagem de salvação. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Atos capítulo 16, versículo 31. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar?